Nesse vídeo nós vamos falar sobre os intestinos delgado e grosso. Então, quando nós falamos de intestino delgado e do intestino grosso, nós estamos partindo daquela região final do estômago e vendo a conexão dessa região final do piloro com uma continuidade de tubos. E esses tubos, eles se apresentam com um aspecto mais fino durante uma determinada parte, e uma parte final, esse tubo apresenta um aspecto mais alargado. Então, essa porção do tubo que apresenta esse aspecto mais fino vai representar ou vai ser demonstrada pelas 3 regiões que formam o intestino delgado, também visto em alguns livros, resumido como ID. Enquanto que a porção mais alargada desse tubo agora representa o intestino grosso. Então, nós vamos encontrar 4 regiões principais desse intestino grosso, ou IG, e esse intestino grosso no final terminando com o reto e o ânus. Então, o ânus representa, ou a abertura anal representa a porção final do tubo digestório, por onde vai sair o alimento não digerido, não aproveitado, não absorvido e material que também é excretado para dentro dessa cavidade, dentro desse tubo digestório. Então, para começar, quando nós falamos do intestino delgado, a primeira porção dele é chamada de duodeno. Então, imaginem que aqui nós temos a porção final do estômago, esse daqui é o piloro, com essa especialização aqui muscular, muito bem delimitada. Então, isso é um esfíncter anatômico, efetivamente, nós temos características anatômicas que mostram o espessamento dessa musculatura. Então, se forma agora aqui essa região curta, é a porção mais curta do intestino delgado. É bem clara a presença de pregas, então imaginem que nós temos a musculatura formando essa parede do duodeno, nós temos a submucosa e a mucosa é livre para formar essas pregas por dentro, então, se projetando para dentro dessa cavidade intestinal. O que é importante a gente pensar é que ocorre primeiro nessa região a liberação de suco pancreático e de sais biliares. Por quê? Porque esse material que está chegando no duodeno, ele vem com pH extremamente ácido. Então, lembrem-se que aqui no estômago foi liberada uma quantidade de ácido clorídrico muito grande e existe a pepsina ativa, digerindo proteínas. Então, primeira coisa, nós temos que ter uma produção de muco grande aqui para proteger essa parede intestinal. Além disso, nós vamos encontrar uma papila duodenal maior e uma papila duodenal menor que não está representada aqui, mas estaria mais ou menos nessa região. E essas papilas nada mais são do que botões por onde vai ser secretada uma substância produzida, seja pelo pâncreas, seja pelo fígado, via ducto colédoco, que está trazendo a bile que foi armazenada, estocada na vesícula biliar. Isso é tema de uma outra aula. Então, já nessa região inicial, é liberada uma quantidade de substâncias que ajuda já a proteger essa parede intestinal, além do muco que essa região naturalmente produz. Quando, então, desde o início do duodeno, logo que termina o piloro, até a primeira dobra ou flexura desse duodeno, nós temos então um trajeto bastante curto, de aproximadamente uns 22 a 25 centímetros, e que corresponde efetivamente a esse duodeno. O nome duodeno vem de uma denominação do latim muito interessante, de duodenum digitorum, que significa largura de 12 dedos. Então, se nós colocássemos 12 dedos, claro que não um dedo meu que é pequeno, mas um dedo de uma pessoa maior, esses dedos, esses 12 dedos,
completariam esses 22 a 25 centímetros que o duodeno costuma ter de comprimento. Uma outra coisa interessante, o duodeno é uma região, então, inicial do intestino delgado e uma região intestinal que se integra de uma maneira muito importante com outras vísceras. Então, vocês veem que ele é a continuação, ele se continua do estômago, ele se conecta de uma maneira muito íntima, isso vai ser tema de uma próxima aula, com o pâncreas, que é uma glândula, uma das glândulas anexas, então uma porção do pâncreas se encaixa perfeitamente nessa curvatura do duodeno, o restante do pâncreas se projeta por trás do estômago. O duodeno também se encontra próximo do rim direito, a porção final do duodeno próxima do rim esquerdo. O duodeno também se encontra anterior, além do próprio pâncreas, a veia cava inferior e a aorta abdominal. Então, vocês veem que ele tem uma intimidade muito grande com várias dessas estruturas que estão todas entremeadas dentro da cavidade abdominal. Isso porque o fígado foi removido e estaria nessa posição aqui também. Então, nessa outra imagem, nós temos o fígado foi removido, o estômago foi removido, aqui se vê o pâncreas quase que por completo, aqui estaria o baço, aqui também foi cortado o intestino grosso, uma parte do intestino grosso, então se vê basicamente dentro da anatomia normal como se apresenta o duodeno. E nós podemos entender que ele tem 4 regiões, apesar de ser muito pequeno, uma região superior, uma região inferior, uma região descendente, ou seja, que vem de superior para inferior, e uma região ascendente, vem de inferior até aquela flexura do duodeno. Então, a partir desse momento, o duodeno terminou e nós começamos agora uma outra região do intestino delgado. Então, nós podemos perceber que o duodeno está numa porção bem central e bem protegida da nossa cavidade abdominal ou da cavidade peritoneal. Quando o duodeno então termina, ele se continua numa outra porção do intestino delgado que também é muito pregueada, também tem muitas pregas, isso a gente pode perceber se abrir a parede dessa porção aqui do intestino, que é chamada de jejuno, porque significa, do latim, o intestino vazio. Quando o indivíduo está em jejum, ele fica vazio. Essa é uma porção maior, é a porção mais longa do nosso intestino delgado, tem aproximadamente de 3 a 5 metros de comprimento. Claro que isso depende do tamanho do indivíduo e de algumas condições específicas dos indivíduos. E uma coisa interessante, além da grande quantidade de pregas internas, e isso denota uma atividade de absorção muito grande, então essas pregas, essas vilosidades em grande quantidade aumentam muito a área de contato e a área de absorção, então uma região muito capaz de fazer a absorção de uma quantidade enorme de nutrientes que foram digeridos, de substâncias que foram obtidas a partir do que foi digerido no estômago e na região do próprio duodeno. Então, aqui nós temos grande parte da absorção. Mas, se eu estiver olhando um abdômen aberto numa laparotomia ou numa laparoscopia, estou vendo por dentro da cavidade abdominal, mas eu não tenho como saber se é o jejuno ou se é a outra porção do intestino, chamada íleo, porque eu não posso abrir essas alças intestinais para saber se tem ou não tem prega. Tem uma outra característica interessante. Nós vemos uma quantidade enorme de artérias que forma quase como se fosse uma renda, né? E que vai chegar a cada centímetro aqui do tubo desse intestino. E se esses arcos aqui arteriais forem longos, eu estou no jejum. Se os arcos arteriais forem curtos,
eu estou no ilho. Então, o ilho, eu não tenho como externamente dizer aqui é jejuno, aqui é ilho, a menos que eu abra a cavidade e veja que aqui as pregas se tornam raras, né? A quantidade de pregas, a quantidade de vilosidades é muito menor, então a superfície é bastante lisa. Ou também eu não vejo mais aqueles vasos, aquelas artérias longas, veias longas, mas eu vejo agora elas curtinhas. Então agora, novamente, eu sei que eu estou na última porção do intestino delgado. E ilho significa voltas do intestino, então isso numa radiografia seria visto como muitas voltas. É uma porção que fica um pouquinho mais próxima daquela junção, que está próxima daquela junção com o intestino grosso, então ela fica um pouco mais aparente. Ela é uma porção mais curta, tem de 1 a 1,5 metro, né? E é interessante observar que em torno dela tem mais tecido adiposo. Então, por esse peritônio que está envolvendo todas essas alças intestinais, eu vejo tecido adiposo, mas aqui na região do ilho eu vejo um pouquinho mais de tecido adiposo. Então, aqui em detalhes, quando a gente olha um pedaço do jejuno e vê a vascularização dele, observa-se que os vasos retos são mais longos, e quando eu olho agora uma parte do ilho, observo a vascularização, eu vejo que os vasos retos são curtinhos. Então, é uma forma da gente identificar as duas regiões do intestino. Agora, o que é interessante que acontece nesse intestino delgado, principalmente onde eu vejo as pregas e essas vilosidades? Então, quando eu abro o tubo, né, quando eu abro essa alça, essa parte aqui do intestino, eu observo todas essas pregas aqui dentro, significam isso daqui, ó. Essas dobras da mucosa, puxando a submucosa aqui junto, fazendo então essas projeções para dentro da cavidade intestinal. Agora, se eu olhar um pedacinho aqui desta prega, eu vejo que agora essa prega tem um monte de outras pequenas pregas, e eu não vou chamar de pregona e preguinha. Então, essa é a prega intestinal e essa é a vilosidade, é um vilo ou um dedinho, né, que está projetando-se para dentro da parede, ou dentro da cavidade, aliás, intestinal. Então, por cima da prega eu vou encontrar muitas vilosidades aqui se projetando para dentro dessa cavidade. E se nós formos para a histologia, efetivamente, eu vou ver que cada uma destas células que está revestindo a vilosidade possui também na sua superfície apical microvilosidades. Então, vocês veem que eu aumento em 3 dimensões diferentes a superfície de contato, exatamente para ter uma grande capacidade de absorção. Então, isso é um ponto importante. Para que eu possa ter essa grande capacidade de absorção, não adianta eu ter uma alta área, uma área enorme de contato, se eu não tiver uma capacidade de absorver isso. Então, eu vejo que cada uma dessas vilosidades apresenta uma vascularização muito rica, arterial e venosa, levando então todos esses nutrientes que foram absorvidos. Agora, a absorção é feita em 2 partes. Isso é um ponto muito importante, que vai ser muito discutido na fisiologia, mas que a anatomia já pode dar alguns aspectos relevantes. Primeira coisa, cada uma destas vilosidades possui então uma grande vascularização, uma grande capilarização, que provém a partir de arteríolas e esse sangue agora rico em nutrientes retorna a partir de vênulas. Porém, um tipo de nutriente não vai ser absorvido e jogado para dentro desses capilares que vão levar então para a rede venosa esse material. Esse tipo de nutriente vai ser absorvido pela rede linfática. Então,
Existem capilares sanguíneos que envolvem esses ductos linfáticos, que começam sempre em fundo cego, só que esses ductos linfáticos do intestino delgado especificamente recebem o nome de ductos lácteos. Ductos lácteos. Por quê? Porque antigamente se observava que se um indivíduo ingerisse um alimento, esses ductos que antes eram transparentes, translúcidos, agora tinham um aspecto leitoso. Por que eles tinham esse aspecto leitoso? Porque é a partir deles que é feita a absorção de gordura. Então, a gordura é absorvida pelo sistema linfático, né? É transportada por esse sistema linfático, esses vasos linfáticos, e vocês vão ver que quando a gente estuda sistema circulatório e a gente vê que existe aquela cisterna do quilo que está próxima da nossa coluna vertebral, que vai subindo num ducto torácico que se comunica lá com as grandes veias que estão retornando o sangue para o nosso coração. Essa cisterna do quilo é a cisterna que recebe essa gordura que foi absorvida nos nossos intestinos. Então, essa gordura vai ser transportada para a cisterna do quilo, passa pelo ducto torácico e do ducto torácico chega até o nosso sistema vascular, no caso venoso, para ser distribuída. Nós vamos ver numa próxima aula sobre circulação do sistema digestório, que isso envolve um aspecto muito interessante, até mesmo quando a gente fala de absorção e metabolismo de substâncias, de medicamentos, de drogas, de substâncias que são gordurosas ou não gordurosas. Se elas são gordurosas, elas não têm uma primeira passagem pelo fígado. Se elas são gordurosas, se elas são não gordurosas, elas vão ser imediatamente transportadas para o fígado. Então, existem alguns aspectos interessantes desse tipo de absorção. Bom, continuando, nós terminamos então aquela porção do íleo agora numa região em que esse íleo, que é a última porção do intestino delgado, se conecta com o intestino grosso. E o intestino grosso, ele não comunica com o intestino delgado como se fosse uma continuação exata do outro. O intestino delgado, ele desemboca numa porção em fundo cego, que é chamada, do latim, seco. Seco é exatamente a tradução de cego. Então, essa porção inicial do intestino grosso começa no fundo cego, e essa região a gente chama de junção iliocecal. Para quem vai para a cirurgia, tem interesse muito grande em entender sobre essa junção iliocecal, porque são regiões onde nós temos que muitas vezes tomar um certo cuidado. Existe uma região de uma prega iliocecal, exatamente funcionando como se fosse uma válvula, um esfíncter, para evitar que exista refluxo do seco de volta para o ilho. Então, permite um fluxo desse material num sentido único. E esse material, então, não retornando para o ilho, ele enche o seco e sobe aqui por essa região do intestino grosso propriamente dita. Quando nós falamos em intestino grosso, nós vamos ver que, então, essa porção onde termina o ilho, né, onde começa o seco e vai até o ânus, até a abertura anal. O intestino grosso é toda essa região. Se nós juntarmos todas as suas várias regiões, nós vamos ver que ele tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Isso vai variar muito em cada região conforme o indivíduo, por isso a gente não fica separando cada uma das regiões. De uma maneira geral, tem 1,5 metro de comprimento. A sua largura é muito maior. Por quê? Porque agora nós temos a formação do bolo fecal. Então,
a grande absorção de nutrientes foi feita no intestino delgado. Agora aqui são absorvidos ainda alguns fluidos, água, sais, algumas pequenas substâncias e a formação das fezes. Então ele vai ter um diâmetro maior, uma musculatura mais desenvolvida em proporção com o intestino delgado. Nós vamos ver que existe um acúmulo de gordura grande em torno desse tubo, né? E existe uma camada muscular especial, as chamadas tênias do colo, ou tênias cólicas. E também vão existir esse colo, ou esse ducto, ele vai formar saculações. Então, nós vamos ver que ele forma vários pequenos bojos e essas saculações também recebem o nome de áustros. Eu vou mostrar para vocês cada uma dessas regiões. Então, de uma maneira geral, se a gente tiver agora que dizer cada uma das suas regiões, começa pelo seco, onde nós encontramos também o apêndice, 4 regiões de colo, reto e se abrem no ânus. Então, aqui nós temos todas essas regiões. Aqui o finalzinho do ilho, a junção ilho-secal, o seco, colo ou cólon ascendente, então ele sobe do lado direito. Na maioria das pessoas está sempre do lado direito, a menos que o indivíduo tenha citos inversos, ele vai estar do lado esquerdo. Mas o normal é que ele se apresente do lado direito, forme uma incisura, se projete para o lado esquerdo, então ele sobe pelo lado direito, faz a incisura, se projeta para o lado esquerdo, faz uma nova incisura, desce, então eu tenho cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, terminou de descer, agora esse cólon ele se projeta para trás e vai fazer umas curvaturas, então ele tem um aspecto sinuoso, por isso ele recebe esse nome de sigmoide, e ele tem que se posicionar exatamente na nossa linha média. Por quê? Porque ao terminar de se posicionar na nossa linha média, ele faz uma última flexura e começa então um caminho de descida em linha reta. Então nós temos aqui a região do reto, e quando o reto se abre para o meio externo, nós vamos ter a abertura anal. Então, quando nós olhamos aqui, todas aquelas estruturas envolvidas, enroladas umas nas outras, nós não conseguimos muitas vezes perceber essas curvaturas, mas nós vamos então, se nós tivermos a possibilidade de remover o intestino delgado, nós vamos ver que ele se apresenta exatamente assim. Então, o cólon ascendente se elevando, fazendo aquela primeira curvatura para formar o cólon transverso, a segunda curvatura para formar o cólon descendente. A primeira curvatura é mais baixa que a segunda, porque essa primeira é empurrada, ou na verdade ela obedece o espaço preenchido pelo fígado. A gente tem que lembrar que tem uma glândula enorme aqui, chamada fígado. Já essa segunda curvatura, ou flexura, vai se encontrar aqui com o baço. Então, nós temos essa flexura acontecendo numa posição mais alta. Então, dessa maneira, nós conseguimos ver que ele não é exatamente quadradinho, ele tem flexuras e essas curvaturas em posições um pouco diferentes. Bom, vamos falar agora de alguns detalhes que são importantes. Aqui nós vemos, então, chegar o ilho, o seco, essa porção em fundo cego, e o apêndice vermiforme. Por que ele recebe esse nome? Porque ele tem um formato como se fosse um dedo, ele tem aproximadamente de 5 a 10 centímetros de comprimento, em torno de 7 milímetros a 12 milímetros de largura, vai depender muito do indivíduo, então tem muitas variações anatômicas, seja em formato ou até em posição. Às vezes existem, né, para quem é especializado na área, várias informações a respeito de qual é a posição onde nós devemos encontrar com maior probabilidade esse apêndice vermiforme, mas ele é uma estrutura que se projeta do seco.
Agora, para que serve o apêndice vermiforme? Antigamente se acreditava que ele só servisse para inflamar e dar apendicite. Na verdade, a gente sabe hoje que não é assim que a situação acontece. Então, nós sabemos hoje que o apêndice vermiforme é uma reserva de bactérias. É extremamente importante, é como se fosse o nosso estoque de flora intestinal ou de microbiota intestinal. Então, sempre que nós temos uma diarreia, por exemplo, nós temos a lavagem daquele gel, todo aquele muco com as bactérias que estão revestindo internamente o nosso cólon, nós temos o repovoamento desse intestino como um todo feito através desse nosso estoque que é dado pelo apêndice vermiforme. Então, isso é extremamente importante. Hoje existem muitos estudos relacionando a importância da microbiota intestinal e questões imunológicas, da microbiota intestinal e funcionamento e alguns reflexos nervosos, alguns reflexos cardiovasculares, inflamação. Então, tem muita coisa hoje em dia sendo discutida em relação à microbiota intestinal. Parece que a conversa entre bactérias e o nosso intestino é muito mais importante do que se acreditava até alguns anos atrás. E o segundo ponto é que não só a microbiota que está aqui dentro, essas bactérias que estão estocadas aqui dentro são importantes, mas a quantidade grande de linfonodos e vasos sanguíneos que tem nessa região também parecem ter uma importância imunológica bastante grande. Então, numa situação em que pode acontecer, esse apêndice, ele é como se fosse uma projeção do tubo digestório, só que muito pequenininha, então a luz é muito pequena, é possível que um grãozinho entre nessa luz e acabe entupindo essa região. Como essa região é cheia de bactérias, é irrigada, ela pode inflamar, e essa inflamação do apêndice vai provocar aquilo que a gente chama de apendicite, e uma apendicite que é específica, na maioria das pessoas do lado direito, muito próxima daquele ligamento inguinal, é uma situação de emergência cirúrgica. Por quê? Porque se houver a supuração ou o rompimento desse apêndice, eu posso ter o extravasamento de bactérias para dentro dessa cavidade peritoneal. E isso pode provocar um quadro de infecção generalizada, ou também chamada de septicemia. E isso é um risco de morte para esse indivíduo. Agora, tem uma outra coisa, então, voltando à importância do apêndice vermiforme, que é muito legal. Se a gente comparar com o nosso apêndice, o nosso seco, com o apêndice vermiforme, o seco de um indivíduo que seja exclusivamente herbívoro, se acreditava, então, até alguns anos atrás, que o nosso apêndice seria um resquício evolutivo. Por quê? E ele é ainda um resquício evolutivo em termos de aspectos anatômicos. Por quê? Porque ele é uma estrutura muito menor do que o que nós vemos aqui proporcionalmente num coelho. E por que isso acontece? Porque no coelho, por ser herbívoro, existe uma colônia de bactérias específicas e especializadas em digerir a celulose. Então, essas bactérias produzem celulase e essa celulase digere a celulose e eles obtêm energia dessa celulose. Já no nosso caso, nós não temos mais essa capacidade como indivíduos onívoros de alimentação variada, nós não temos mais a mesma capacidade que o herbívoro especializado, como um coelho, como um cavalo, como um bovino, e nós não somos mais capazes de digerir a celulose. Não é que nós tenhamos sido capazes em algum momento, mas nós não temos mais bactérias capazes de fazer essa digestão e nem temos mais espaço para manter essas bactérias. Então vejam o tamanho do seco
e do apêndice desse coelho. É aqui onde essas bactérias se mantêm. Então, o que vai acontecer é que nós temos, neste aspecto, um resquício evolutivo. Nós não fazemos mais a digestão, então, dessa celulose. Então, se eu comer uma casca de milho, essa casca de milho vai ser eliminada do jeito que ela entrou. Então, o que nós vamos encontrar é que ele é um apêndice homólogo, porque tem a mesma origem evolutiva, a região do apêndice e do seco de outros mamíferos, com diferenças funcionais. Então, nós temos um apêndice rudimentar que ele perdeu a sua função primária, mas a sua função primária perdida não significa que ele não tenha uma função secundária, que é aquela que eu comentei anteriormente. Então, imagine a seguinte situação. Ficou fora de ordem. Imagine a seguinte situação. Voltando à ideia do apêndice vermiforme, se o indivíduo comeu um alimento estragado, teve uma contaminação intestinal e uma diarreia. A diarreia é importante, eliminou os agentes lesivos ali dentro. Uma salmonela, por exemplo, ou alguma substância tóxica foi eliminada. Só que também foi eliminado aquele biofilme, que é um conjunto das bactérias da flora ou da microbiota intestinal, mais muco, mais uma série de moléculas do sistema imune. Então, o apêndice vermiforme, fazendo essa vascularização e essa conexão, tendo essa vascularização e essa conexão com o seco e o restante do intestino grosso, permite que seja repovoada essa estrutura e que seja feita uma conversa com o sistema imune, por conta desse tecido linfóide, para exatamente fazer a regulação inflamatória dessa região toda. Outras coisas que são importantes da gente entender no intestino grosso. Quando a gente olha o intestino grosso, de uma maneira geral, a gente vê então aquele apêndice vermiforme, o seco, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto. E o que nós vemos também é que existem essas estruturas que parecem cordões que vão acompanhando, são em número de 3, um para frente, 2 para trás, 2 mais posteriores, e esses cordões nada mais são do que feixes de músculo liso longitudinal no intestino, e isso é chamado de tênia cólica, ou tênia do cólon. Então, essa tênia, que não é o verme, tênia ou solitária, essa tênia cólica nada mais é do que a musculatura que vai permitir que esse intestino encurte em comprimento quando ele precisa fazer movimentos para eliminar as fezes que estão naquele segmento. Além disso, apresenta essas saculações aqui. Então, a porção de musculatura circular vai formar essas saculações que a gente chama de áustros. Então, existe toda esse conjunto de saculações e essa tênia aqui centralmente. Isso a gente vê por todo o intestino grosso. Outra coisa que a gente vê é que existem pequenas projeções a partir do peritônio que está envolvendo então externamente esse intestino grosso e formando como se fossem pequenas bolsinhas de gordura. E isso daqui recebe o nome de apêndices epiploicos. Ou apêndices omentais, mas é mais normal a gente ouvir falar de apêndices epiploicos. Por que isso é importante? Eles são mais comuns no cólon descendente, um pouco no cólon transverso e mais no cólon descendente, mais comuns do que em qualquer outra região aqui do intestino grosso. Isso é importante porque existem depois alguns outros aspectos clínicos que podem ser considerados. Mas antes disso, aqui numa imagem de um pedaço, de um segmento de intestino grosso, nós podemos ver aqui bem clara essa faixa de musculatura
é longitudinal aqui, formando a tênia, e essas saculações, que são os austros. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vê essas saculações todas. E o que é interessante em relação aos apêndices epiploicos, chama atenção, é que eu não tenho apenas, então, aquela pequena projeção da túnica serosa com um pouquinho de gordura, eu também vejo uma artériazinha e uma veiazinha entrando em cada um desses apêndices. Nós não sabemos ainda qual é a função desses apêndices ou qual foi a função. Talvez seja uma maneira de termos um estoque a mais de gordura, porque a gente tem que entender que gordura é estoque energético, nesses indivíduos para uma situação extrema que esse indivíduo poderia precisar. O que acontece é que eles sendo mais comuns aqui do lado esquerdo e eles podendo se mover por conta da formação dessa pequena projeção, se o indivíduo tem uma motilidade intestinal muito grande por qualquer situação, momento de estresse, nervosismo, uma alimentação que incomodou, mas essa motilidade intestinal está muito grande, pode acontecer, isso não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, dessa bolsinha epiploica torcer. E se ela torce, esse vasinho aqui é fechado, ocorre um processo inflamatório. É diferente do apêndice vermiforme, que tem uma cavidade com bactérias. Aquilo lá é situação cirúrgica, porque eu posso ter uma septicemia, eu posso ter uma perfuração e o espalhamento dessas bactérias por toda a cavidade abdominal. Aqui eu não tenho uma possibilidade de eu espalhar o que está aqui dentro para fora, porque essa porção é simplesmente externa ao tubo digestório. Então, se o indivíduo sofrer uma apendicite epiploica, que seria a torção, ele vai passar 1 a 2 meses com essa dor, tomando analgésico ou anti-inflamatório, esperando distorcer sozinho. Não existe processo cirúrgico para distorcer esses apêndices. Uma outra situação que a gente pode observar, agora essa sim é uma situação complicada, uma situação que é comumente discutida na nutrição de pessoas idosas, né, um pouco mais comum, que é a formação dessas evaginações da cavidade intestinal. Então, o intestino grosso, com todas as suas estruturas da parede, formam pequenas bolinhas, como se fosse uma região mais frágil dessa parede intestinal, que fizesse uma pequena bolsinha para fora. E essa bolsinha tem tem uma porção de mucosa, de submucosa, de serosa. Normalmente não tem muita musculatura aqui junto. E isso é chamado de divertículo. Então são pequenas bolsinhas que se projetam para fora. E isso aqui é muito perigoso. Por quê? Porque como esse indivíduo que apresenta um divertículo normalmente vai apresentar muitos divertículos ao longo do seu intestino todo, das suas regiões, imaginem agora que não é apenas um grãozinho que pode fechar um apêndice vermiforme. Agora eu tenho uma situação em que um grãozinho pode fechar um monte de divertículos, ou vários grãozinhos podem fechar, entupir muitos divertículos. Isso leva uma chance de uma infecção intestinal, de uma infecção generalizada muito grande. Isso é muito perigoso. Então, essas são pessoas que têm cuidados alimentares extremamente grandes, têm uma série de restrições alimentares, exatamente para que elas não ingiram qualquer coisa que não será digerida e que pode fechar, pode entupir esses divertículos. Só para a gente terminar aqui com algumas outras alterações intestinais, tem também doenças inflamatórias nos intestinos. Então, as mais comuns, né,
existem várias, mas eu vou apresentar duas aqui para vocês, a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa. Então, existem várias diferenças, são doenças inflamatórias, só que, por exemplo, na doença de Crohn, nós temos o acometimento de qualquer região do tubo digestório, da boca ao ânus. Já a retrocolite ulcerativa, ela é limitada ao intestino grosso, então ela normalmente começa no ânus e vai se propagando pelo intestino, mais ou menos, só que de forma contínua. Já a doença de Crohn, não. A gente pode encontrar partes saudáveis e partes doentes em qualquer região do tubo digestório. A doença de Crohn não sangra, tem pouco sangramento, já a colite ulcerativa tem sangramento bastante comum. E uma outra coisa que pode acontecer, que é importante, é o seguinte: na doença de Crohn, nós temos lesões que são profundas. Então, são lesões que não pegam só a mucosa, a submucosa, elas podem perfurar a muscular e a serosa, formando comunicações ou fístulas com outra alça intestinal, por exemplo. Ou também, por conta dessas reações de lesões muito profundas, acontecer uma tentativa de cicatrização que leva ao estreitamento desse segmento aqui do tubo digestório. Já a retrocolite ulcerativa normalmente forma lesões na mucosa e na submucosa, mas podem aparecer abscessos ou pólipos ou pseudopólipos nessa região como uma reação a esse tipo de lesão. Então, aqui quando a gente fala de pólipos intestinais, são esses dedinhos, essas formações aqui para dentro da cavidade intestinal, e já o câncer intestinal não é um pólipo propriamente dito, mas é uma massa que vai se formando dentro do intestino e que é muitas vezes percebida por obstrução intestinal. Então, o indivíduo começa a ter momentos de obstrução quando ele já não tinha história de obstrução intestinal, por exemplo. Para a gente terminar, vamos falar então da porção final do tubo digestório. Então, depois do cólon sigmoide, nós vamos encontrar aquela região que se projeta de forma reta e se abre no ânus. Então, nós vamos ver a região retal e o ânus ou abertura anal propriamente dita. Essa região ela é especializada em reter e expulsar as fezes. Então, reter no momento que tem que segurar essas fezes, expulsar as fezes no momento em que isso se faz necessário. Se a gente olhar em alguns detalhes essa porção, então o final do colo sigmoide tem a última flexura e nós vamos encontrar então essa região do reto, nós vemos que existem sim algumas dobraduras internas, não interessa a gente ver esse detalhe, mas o que chama atenção é que na sua porção final, onde nós encontramos então o canal anal propriamente dito, aqui é uma região não só para a expulsão das fezes, mas também para a retenção. Então, nós vamos encontrar um esfíncter interno, um esfíncter externo, e eles são ligados a uma musculatura que é chamada de músculo levantador do ânus. É uma musculatura do assoalho pélvico, então, naquela porção final que fecha a nossa cavidade abdominal, inferiormente, que sustenta as várias estruturas, então ajuda a manter esse ânus mais levantado ou mais abaixado, porque isso vai ser um processo importante durante o momento da evacuação. Quando a gente aprende, então, que tem esses dois esfíncteres, nós vamos ver o seguinte: o esfíncter interno é mais associado a uma resposta fisiológica, uma resposta não voluntária. Então, no momento em que as fezes chegam nessa região, ele tende a abrir, né, a relaxar para que as fezes possam ser expulsas. E, na verdade, nós temos sensores aqui que fazem o nosso cérebro perceber que existe a movimentação e existe esse acúmulo das fezes nessa região, e o esfíncter externo, que é voluntário, se fecha. Então, nós conseguimos reter. Isso
ainda não existe nos bebês ou é perdido em muitos indivíduos idosos, em que não são mais capazes de segurar, de fazer a retenção dessas fezes. Então, nós vamos encontrar uma situação em que a pessoa saiu da fralda e tem que voltar para aquela fralda porque não é mais capaz de fazer a retenção dessas fezes. Uma coisa interessante que nós podemos perceber é que essa região aqui, no início e no final da abertura anal, do canal anal, vai apresentar, junto da sua mucosa, um plexo venoso mais interno e um plexo venoso mais externo. Esses plexos venosos, que a gente vai perceber mais interno e mais externos, eles são chamados, além de plexos venosos, exatamente, plexos hemorroidários. Isso é um nome normal. Então, esse plexo venoso é também chamado de plexo hemorroidário. O que acontece é que quando a gente tem uma situação de doença ou de disfunção, na verdade, do plexo hemorroidário, se formam vasos alargados, como se fossem varizes. Esses vasos se projetam para dentro da cavidade dessa abertura anal e esses plexos hemorroidários doentes se projetando podem até chegar a aparecer para fora da abertura anal. Então, isso é a famosa hemorroida. Não é que hemorroida, propriamente dito, seja o nome do vaso doente. O vaso é um vaso hemorroidário por causa de especificidades desse nome. Agora, o que acontece é que quando esse vaso está doente, nós vamos popularmente chamar ele de hemorroidas. Tá? Então, a doença do plexo hemorroidário é que é conhecida popularmente por hemorroidas. Pode haver sangramento, haver dor. Então, dependendo de estágios, existem vários estágios dessa doença, e dependendo do estágio, esse indivíduo pode ter que ser submetido a uma cirurgia ou não. O que provoca isso? Existem fatores genéticos, sedentarismo, horas passado em posição sentada, dificuldade de evacuação, intestino preso, tabagismo, alcoolismo. Uma série de condições podem levar o indivíduo a ter a doença desse plexo hemorroidário. Então, muitas vezes, indivíduos que têm algum histórico familiar, eles podem experimentar, tentar mudar alguns hábitos de vida para diminuir a chance de desenvolver esse tipo de doença.